O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM recebe hoje o fuzileiro, ex-fuzileiro naval, Alexandre Daniele, um brasileiro que foi tentar o sonho americano e viu o sonho americano se tornar uma grande guerra. Foi para o Afeganistão e é um nome importante do Brasil num conflito que ele vai nos explicar agora. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Obrigado vocês pelo convite, é uma satisfação. Eu costumo dizer que, Alexandre, que maturidade não é o quanto você viveu, mas é o quanto você aprendeu. Você é um rapaz novo, né? Mas assim, eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de você, mas a minha vontade é chamá-lo de senhor, ok? Claro, sem problema. Há quanto tempo você não vem ao Brasil? Olha, eu fui em 2019, agosto, 2 anos, faz pouco tempo. Foi direto pra praia, né? Não, eu sempre vou pro interior, né? Minha família é do interior de Santa Catarina. Então, tá, não é na praia. Não, é Joaçaba, lá perto de Chapecó. Agora Chapecó tá mais conhecido aí no Brasil. Vocês estão localizados onde? O Parlatório Livre, ele é nacional, né? Hoje eu estou em Londrina, no Paraná. Então tá perto lá de Santa Catarina. Tô mais perto que os paulistas, né? Por aí. Então eu sempre digo para os jovens aí assistindo, o pessoal às vezes pensa que eu sonho com isso, eu sonho em fazer aquilo, mas não tem como. Tudo tem como, não importa se tu é pobre, se tu é rico, se tu é do interior, né? Não importa, nunca importou a tua origem, o que importa é a força de vontade, né? Quando eu vim para cá eu tinha $100 no bolso, sem falar uma palavra em inglês, visto de turista, sem saber de nada, e deu certo. Então basta acreditar em você mesmo que tudo dá certo, né? Eu costumo dizer o seguinte, é evidente que se Deus quiser, que Deus faça a vontade dele, essas máximas, elas permeiam aqueles que creem, né? Mas assim, muitas vezes a gente coloca se Deus quiser, coloca a nossa incompetência em Deus, né? O cara não move uma palha e fala, Deus não quis. Exatamente. O fuzileiro naval, ele é um braço da Marinha? Explica um pouquinho pra gente. A gente é um braço da Marinha que adoraria ser independente. É uma história bem complicada. A gente pertence a um braço da Marinha, como o Navy SEALs é um braço da Marinha também. Mas a gente gosta de ter a nossa própria independência, a gente tem o próprio general. A gente não obedece à Marinha em si, a gente tem os nossos próprios generais, temos toda uma estrutura nossa mesmo, mas nós somos os militares que mais são assim... temos o menor orçamento, né, para treinamento e equipamento, então nosso treinamento geralmente é mais bruto do que os outros, porque a gente tem menos tecnologia, né? O orçamento, e até dá para entender, porque a Força Aérea Americana tem mais de 1 milhão de pessoas, a Marinha tem mais de 1 milhão de marinheiros, o Exército tem mais de 1 milhão de soldados, e o Fuzileiro Naval tem 150 mil homens. É uma força 10 vezes menor, né? Então a gente atua em algumas missões bem específicas. E para o pessoal não confundir, é diferente do Navy SEALs. O Navy SEALs são 1.000 homens, 1.000 pessoas. O Rangers e a Boina Verde é mais 1.000 pessoas cada um, então são bem mais pequenas do que o pessoal imagina, as forças especiais aqui dos Estados Unidos, né? Entendi. Agora, apesar de você ser um grupo com um orçamento menor, vocês são um grupo de frente, né? Tipo assim, o bicho vai pegar, vocês vão para frente, é isso? Exatamente. Quando dá qualquer combate, como teve Segunda Guerra Mundial, quem entende, quem estudou um pouco da história, a própria Primeira Guerra Mundial, aqueles confrontos que vocês veem em filmes antigos, que o pessoal se joga no meio da praia, ali na Guerra do Japão, né, Okinawa, na Alemanha, qualquer guerra de frente, primeiro vai o fuzileiro naval, não vai o soldado, não vai o exército. O exército é um grupo de suporte. No Afeganistão eu fui enviado para a região sul em 2010, 2011, foi a época que estava mais, digamos assim, quente, né, de combate, e eram os últimos talibãs organizados que estavam no país naquela época, né? Então a gente sempre é enviado para as regiões mais perigosas. Cabul, que sempre foi uma região pacífica, geralmente ficava o exército americano, ou o exército belga, canadense, austríaco, são 17 países que estavam na guerra, né? É interessante você tocar nisso, quando você fala que os Estados Unidos estavam ali na região do Afeganistão, que ali a gente tem uma questão geopolítica interessante, né? Nós temos ali várias fronteiras e vários interesses ali, porque existe uma rota comercial, a antiga Rota da Seda, tudo isso é muito pertinente àquela região, correto? Isso, exatamente. Eu acho que uma das maiores brigas do mundo ali para dominar é porque realmente, geograficamente, seria o canal do Oriente Médio, da Ásia, para a Europa, para o resto do mundo, né? Ficaria muito mais fácil passando por ali. Então, acho que por isso que, até para os próprios terroristas, para fazer o campo de treinamento deles, o parquinho deles, é interessante o Afeganistão, porque fica centralizado para vir o pessoal da Síria,
pessoal dos países do Oriente Médio que geralmente entram em grupos organizados terroristas. É um centro nervoso. Né? Pois é, aí é o complicado. Aí pergunto isso para você, por quê? Porque é sempre aquela, desculpa a expressão, aquela ladainha, né? Sai daí, Estados Unidos, estão invadindo outra nação, sai daí, Estados Unidos. Só que as pessoas se esquecem, e aqui eu estou sendo redundante, porque eu ouvi outras entrevistas suas, o amigo falou várias vezes sobre isso, não era só os Estados Unidos, né? Tinha alemão, belga, francês, italiano, polonês, japonês, esquimó, estava tudo lá. Agora, eu entendo, na minha limitação, que os Estados Unidos é a grande polícia do mundo, né? Os Estados Unidos vai e resolve algumas questões, então, pelo seu tamanho, pela sua força, é o primeiro a apanhar, correto? Então, eu acho que não é nem a polícia do mundo, é o rebelde, é o jovem, o adolescente rebelde do mundo, né? Concordo. A audácia, né, de fazer tudo aquilo que a gente faz por ser um país tão jovem. Os Estados Unidos tem a idade do Brasil, ou menos que a idade do Brasil na independência, né? Contando do dia da independência, é 200 anos, 200 e poucos, eu não lembro agora o exato número, mas comparando com países milenares, e China, e Oriente Médio, Israel, é um país muito jovem. Então, por isso que às vezes para eles é difícil, né, entender. Eu fiz uma missão curta uma vez na Palestina, o pessoal não consegue entender como que o domínio americano subiu tanto, né? Mas é o domínio americano que não é, porque a gente só preenche a lacuna de quem não vai, na verdade é essa. Por exemplo, a Alemanha, quando a Alemanha aceitou ir para a guerra do Afeganistão, eles falaram, não, a gente quer ir para Kandahar. E por que Kandahar? Não, é que lá estão os minérios, a gente tem interesse nos minérios. Mas a Alemanha só foi para lá por causa disso. Ninguém queria ir para a região de combate porque não tinha nada. A região do petróleo, lá para o norte, que é uma região muito pequena no Afeganistão, a França, Bélgica, aí todo mundo queria ficar por lá, né? Então, assim, na área que não tinha nada, aí sobra para os Estados Unidos. Que não vai aos Estados Unidos, não vai ninguém. Inclusive, sem tirar crédito, a Grã-Bretanha também é uma grande parceria nossa. Sempre lutou muito bem com a gente ali no sul do Afeganistão. O próprio país da Geórgia, que é um país que quase ninguém conhece, é um país abaixo da Rússia. Foi muito legal trabalhar com o comandante das tropas da Geórgia. E eu perguntei para ele, por que vocês estão na guerra, caramba? O que a Geórgia está fazendo no Afeganistão, né? O terrorismo nunca vai atacar lá, né? Ele falou, não, é que para nós é muito bom estar aqui, ajudando a OTAN, porque a gente ganha experiência de guerra para os nossos soldados. Expertise. E também ganha o apoio da OTAN em caso a Rússia decida invadir novamente a Geórgia. Quer dizer, é sempre um jogo de xadrez, né? Eu faço aqui, movimento lá. É perfeito. É a própria Polônia, né? A Polônia, eu perguntei para um comandante polonês, disse, caramba, Polônia, o que vocês estão fazendo aqui? Dele, não, é porque a gente tem medo um dia se acontecer uma invasão, ou a gente não quiser ficar na Euro... Como é que chama o grupo europeu lá? A gente tem apoio. É tudo uma politicagem, né? Ué, mas a gente remete à Segunda Guerra Mundial, quando, por uma circunstância, o ditador à época aqui, o Vargas, optou por apoiar os Estados Unidos, né? E aí mandou os nossos pracinhas ali para a Itália, e depois veio toda a tecnologia americana, o investimento americano. A gente entende que a guerra é um processo de avanço econômico também, né? Exato. Inclusive a Colômbia foi um dos países que começou a pincelar no treinamento militar de vários países do mundo, oferecendo a própria selva, tudo, porque eles têm interesse de entrar na OTAN, e eu acredito que breve a Colômbia vai ser um país que vai estar junto na OTAN. Acho que é um país mais próximo da América do Sul que está dos Estados Unidos, Canadá, Europa, vai ser a Colômbia, vai ser uma grande surpresa. Entrando aqui especificamente nas questões do Afeganistão, eu sou um aficionado por filmes de guerra, e assim, eu acho que todos os filmes que tem de guerra eu já assisti, né? Eu tenho, não todos, né? Mas vamos aqui pegar, pelo menos dos últimos 15 anos eu procurei ver bastante. Na sua visão, o sniper americano é o mais fidedigno? É o que mais me assustou, né? Me assustou muito pela claridade, pela assim, a realidade do que ele passou, né? E também dá para dar um pouco de crédito a Hollywood, que finalmente eles acordaram e começaram a contratar veteranos de guerra como consultores de filmes de guerra. Igual os videogames agora, o Battlefield, que é o videogame que eu joguei, que eu disse, caramba, isso é o mais próximo da realidade, é porque eles começaram a contratar veteranos de guerra que abriram empresas de consultoria de videogame, filmes, né? Então ajudou bastante. O sniper americano, a Guerra ao Terror, que ganhou o Oscar, eu achei interessante a parte da bomba, da desativação, da ativação da bomba. Mas teve muitas partes bem dramatizadas, exageradas, que eu disse, nossa, isso nunca aconteceria, né? Inclusive, eu postei um vídeo meu, o pessoal até comentou particular ali, que eu consegui acesso a algumas câmeras que a gente andava no colete, e dá pra ver que eu tô andando correndo, atirando, e o tiro vai pra tudo que é lado. E no filme, não. Nos filmes aparece que o cara vai andando, correndo com o rifle, atirando e acertando no alvo. Ninguém nunca conseguiu.
Nós já tentamos, os fuzileiros navais, correr e acertar, não tem como, não consegue. O teu chefe de treinamento falou, pô, mas no filme eles conseguem, vocês não estão conseguindo? O que está acontecendo? É verdade. Inclusive, como virar a pistola de lado, né? Nos filmes eles viram. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso bem exagerado. É uma questão plástica, né? Com esse avanço do Talibã, vocês passaram um tempo trazendo um treinamento para os locais. Depois a gente vai entrar mais na questão ali de identificação de pátria para eles. Mas assim, o que impede, na sua visão, deles entenderem que o poder de transformação da vida deles está neles? Eu acho que o Talibã ele encravou um medo muito grande na alma e no coração deles, né? Por mais que nós falássemos, estamos aqui, eles sempre me falaram, o povo afegão dizia assim, ó, a hora que vocês forem embora, eles voltam. E a gente falava, não, nós estamos acabando com eles, estamos exterminando. Eles, não, ó, eles vão voltar. Era incrível que eles tinham essa certeza que o fundamentalismo e o fanatismo religioso deles é tão grande que jamais ia morrer. A gente achou que eles iam morrer como o Al-Qaeda, só que o Al-Qaeda tinha uma grande diferença. Estudando um pouco o passado hoje. O Al-Qaeda nunca foi um grupo extremista religioso, fanático, como o Talibã. O Al-Qaeda era muito mais anti-imperialista, anti-ocidente. Tinha um discurso mais político? Um pouco mais, talvez, financeiro do que o Talibã é o religioso, né? Então, quando você mexe com o fanatismo religioso, você tem várias religiões, né? Eu sempre cito, não dá para dizer que só o muçulmano tem fanático. O evangélico, o católico, o espírita também. O ateu, tem ateu fanático pelo ateísmo. E isso fica muito perigoso, né? Tem uma parte que eu, entrando na sua religião, a gente era proibido em falar de religião com os muçulmanos. Mas eu tinha um colega, ele era um intérprete de Dari para nós, que eu falava Pashto, mas não falava o Dari. E uma vez saiu numa missão, a gente teve que ficar numa emboscada. Só pra gente organizar a vida aqui. Você falava o quê? Ou fala ainda? O Pashto, que é o idioma... Que é um dialeto, que é uma língua deles. Isso, pra gente ir pra guerra, a gente tem que aprender o dialeto, pelo menos o intermediário, né? Pra você não ser passado a perna, né? Entendeu? E aí, a gente tava lá, ficamos numa emboscada atrás do muro, e aí ia vir o ataque aéreo e tal, tudo mais, a gente pensou, vamos ter que ficar aqui um tempo. Ele, vamos bater um papo? Eu disse, você é cristão? Eu disse, não, eu sou cristão. Eu tô morrendo de vontade de perguntar alguma coisa a um cristão, eu nunca conheci um cristão na vida. Eu disse, não, eu não posso falar de religião com você, é proibido. Ele, não, mas só fica entre nós dois. Eu disse, então tá, manda lá, qual é a tua pergunta? Ele disse, é verdade que vocês acreditam que vocês são filhos de Deus? Daí eu disse, olha, eu não sou pastor, não sou teólogo, mas tudo que eu aprendi é que eu sou filho de Deus, que a gente é filho de Deus. Daí ele isso é uma afronta para eles. Ficou indignado, ele ficou assim, nossa, não acredito, sério, é verdade isso mesmo? Ele disse, é verdade, na inocência, né? Eu falei, mas por quê? Por que te incomoda tanto? Ele, não, para nós, Jesus Cristo era filho de Deus. Nós somos escravos de Deus, nós estamos aqui a servir Deus. Nós não estamos aqui como um filho. Deles, como que vocês cristãos se elevam ao mesmo nível de Jesus Cristo? Ele disse, não, é filho diferente. Eu não sabia explicar, né? Ele disse, é filho diferente, mas é filho. Mas ele ficou assim, na tradução pro Pashto, ficou bem complicado para ele entender isso, né? Então, assim, são coisas que a gente nunca vai conseguir explicar para uma criança que cresceu lá. Então, para eles é uma ofensa que o cristão se considera filho de Deus. Nesse caso aqui é só uma ação, né? Eu sou cristão, eu não sei qual é a sua religião, mas aliás, você já falou, né? Você estava explicando cristão, ele ali. Ok. É só uma ação do Espírito Santo para tocar naqueles corações, né? Eu acredito que o Cristo também morreu por eles, em algum momento, pela vontade de Deus, ele toca no coração de alguns ali, para que os ilumine e os caminhe. Vocês tentaram ali uma ponte com os locais, né? Eu vi algumas reportagens que, por exemplo, chegava um grupo, você estava cuidando de uma determinada região, se eu estiver errado, você corrija. E aí vocês encontravam ali o chefe local e começavam a financiar algumas questões para que eles se afastassem do Talibã. Isso é verdade? Igual o deputado faz no Brasil. Sabe que o deputado chega na cidade... Só que daí do jeito certo, né? Não, o deputado chega lá e diz, vocês me dão os votos, me dão apoio e eu lhe dou tal coisa, dou escola. É mais ou menos nesse mesmo sistema que a gente chegava lá, conversava e dizia, o que a gente precisa fazer para demonstrar para a tua tribo que a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para te prejudicar. O que você... a gente vai dar um exemplo. O que você mais precisa hoje? Aí eles falavam, escola, clínica, postos artesianos, assim, ponte. Era tudo assim, a gente não sabia o que ia ser o problema da tribo, né? Mas acontecia. E era assim que a gente se guiava no que... E aí dizia, então a gente faz isso, mas você tem que considerar que o governo Karzai, que era o presidente na época, é o teu governo. Nós estamos aqui meramente representando o Karzai. Então era assim que a gente fazia para tentar ganhar a população. Eles até queriam a gente lá, mas eles falavam,
o Talibã vai voltar, o Talibã pode voltar, sempre aquela mesma história. Nós éramos inocentes de acreditar que nós estávamos terminando com o Talibã, mas ele sempre esteve escondido em algum lugar, talvez a CIA tenha informações aí de onde surgiu, porque o que aconteceu? 2012, eu saí do Afeganistão em 2011, nós vencemos a Batalha de Sangin, vencemos Delaram, vencemos... Uma das mais violentas, né, a Batalha de Sangin, né? Exato, foi uma das que mais perdeu homens lá, perdi vários amigos, mas não tinha um histórico. Se você olhar nas notícias, na história, de 2012 e 2019, o Talibã estava praticamente eliminado, né? Mas de alguma forma, nesses anos todos, eles estavam fazendo conchavo, um alinhamento com alguns países, de repente, que hoje não tem o estudo ainda de onde surgiu e se esse número de 50 mil Talibã realmente é verdadeiro, ou se é um número fictício, né? De repente são 1.000 ou 500 e eles estão falando 50 mil, né? Não existe um... os governos atuais, e eu até nem culpo tanto, eles estão simplesmente ouvindo a opinião pública e a mídia. A mídia e a opinião pública pediram que acabasse com a guerra e retirasse as tropas. Não estão fazendo simplesmente o que a maioria queria. Só que aí agora o povo acordou e disse assim, opa, peraí, de retirar as tropas não é bem assim. É sempre um burocrata no ar-condicionado achando que resolve o mundo. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui, Alexandre. A gente está recebendo aqui o Alexandre Guima, do Portal das Armas, né? É um parceiro do Parlatório Livre, então eu chamei aqui que ele quer fazer algumas perguntas para você também. Quero apresentar meus dois amigos, Alexandre. Alexandre. É isso aí, prazer aí. O Alexandre Daniele aí, eu sou Alexandre Guima aqui, sou sargento, né? Primeiro sargento aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Eu tenho curiosidade aqui sobre algumas peculiaridades aí das Forças Armadas Americanas, né? Sim. Eu não sei se você vai poder me auxiliar nesse sentido, né? Eu queria saber, primeiro, né, qual o tempo gasto, né, em meses aí para a formação de um militar aí, para que ele esteja apto, formado, né, na academia de fuzileiros navais aí, né? E quanto tempo e quantas munições são gastas aí no treinamento? Não sei se você vai saber me responder. Munição é ilimitado, não tem limite de munição. Nunca ouvi nada de limite. Inclusive até de bazuca, né? A gente treinava de bazuca, treinava com a metralhadora, com Mark 19, que é uma arma super poderosa. Nunca ouvi falar em limitação de munição. Isso era uma coisa que o mais importante era o fuzileiro naval estar treinado. O treinamento em si de tiro era muito mais importante do que contar o número de munição gasta, né? Então era ilimitado, até por isso que eu acho que o nosso orçamento é bem grande. E a questão de treinamento, assim, fuzileiro naval é 3 meses no treino básico como recruta. Alexandre, Daniele, vê que a mão do Guima coçou agora, chega a coça a mão, né? Cara, eu já... Tudo bem, continua, por favor. E a gente chegava e ficava 3 meses como recruta. Quando formava de recruta aqui, ficava 85% que formava, virava fuzileiro naval. Aí vai para uma escola de infantaria por mais 2 meses, onde tu aprende o básico de pilotar um helicóptero, tu aprende o básico de dirigir um veículo anfíbio na água, porque o fuzileiro naval tem que ser treinado na água, na terra e no ar, né? Então tinha muito treinamento em cima disso, e muita tática, muitas armas, a limpeza, manutenção básica, né? É muito em cima da manutenção das armas e dos equipamentos. Por isso que não me desespera o pessoal, os civis, digamos assim, meu Deus, deixaram arma lá pro Talibã. Aquelas armas são muito difíceis, você tem que ter todo um treinamento para fazer manutenção, para limpeza, tem que ter tudo corretamente. Então, eu tenho plena confiança que se eles usarem, vai ser por pouco tempo. Até porque eles não têm esse treinamento de manutenção das armas, né? Mas aí depois a gente vai para uma escola técnica. Porque, por exemplo, se os Estados Unidos fossem invadir um país, hoje, como aconteceu com com o Afeganistão e o Iraque, se vocês se recordam na história, qual foi as 3 primeiras coisas que nós fizemos no Iraque e Afeganistão? Cortamos a água, a luz e a comunicação. Então, para fazer isso, nós temos que ter o militar, engenheiro de águas, engenheiro de luz, né, e o comunicador. Então, já abre 3 batalhões diferenciados que tem que estar treinado em como retirar, que praticamente quebra as pernas do oponente, né? Tirando esses 3 fatores. Então, são muitos trabalhos. Então, o treinamento para desenvolver um fuzileiro naval é no mínimo 8 meses a 1 ano, para ser bem franco. Mas aí tem alguns trabalhos que demoram até 2 anos. Por exemplo, o técnico em satélites, ele demora 1 ano e meio a 2 anos para se formar como técnico de satélite. Que aí ele já vai ser
Aí tem um batalhão na NASA, né, que na Flórida, que ele já vai fazer trabalhos bem específicos com satélites lá com o pessoal da NASA. Aí é um treinamento mais rigoroso. Outra pergunta que eu queria fazer, ô Xará, é o seguinte, né? Qual que é a idade a idade limite para ser um fuzileiro? Então isso eu acho que no Brasil tinha que ter uma discussão melhor. 25 anos para ser ativo, para ser reserva é 28, que é a idade, o fuzileiro naval tem que entrar mais jovem. O exército já é 28, 29 ativo, dependendo da condição física, e 32 reserva. Né? Eu até acho o cúmulo que as pessoas no Brasil têm até 18 anos, né? Tem que decidir. E eu gostei muito de trabalhar com militares que entraram depois dos 20. Eles tinham um certo amadurecimento um pouco maior, era muito legal entrar o pessoal com 20, 22 anos. Então foi bem interessante isso, que eu acho que no Brasil, um dia o Brasil deveria considerar abrir a idade de alistamento para ser voluntário, né? Ô, Daniel, isso você forma um batalhão mais maduro, né? Você forma um exército mais profissional, então. Eu sinto que eu atingi meu pico físico e mental, maturidade, aos 26, 27 anos, quando eu estava de fuzileiro naval. Eu já sinto hoje, com 38, que meu corpo talvez já não agiria tão bem. Depois dos 35 ali, tem estudos sobre isso, né? Que daí, por isso que a pessoa vira primeiro sargento, vira mais uma coisa... O primeiro sargento para cima já é um cargo mais burocrático e estratégico. Né? E o físico mesmo é o pessoal ali de 18 a 28, 29 anos. Então é tudo baseado em estudo biológico, do que o corpo do ser humano consegue ou não fazer. Por isso que um Navy SEALs, geralmente com 31 anos, já é velho. Já é considerado velho, porque o Navy SEALs exige muito fisicamente da pessoa e é muito difícil, né? Claro, tem exceções, mas a maioria das pessoas aí com 35 anos não vão conseguir fazer a mesma coisa que um Navy SEAL de 25. Então, só para eu entender, você ingressa nas forças ali americanas com qual idade? Até 25 anos fuzileiro naval, não, até 28 nas outras. Que o senhor ingressou? 25, eu consegui entrar com 25, no último ano. 25, entendi. Aí, quando você vai ao Afeganistão, você está com qual idade? Eu estava com 28, mais ou menos. 28 anos. Entendi. Então, 3 anos depois, você foi para lá e ficou 2 anos no Afeganistão. Quando Fiquei você 8 chega meses ali... entre 2010 e 2011. Eu peguei metade de 2010 e metade de 2011, digamos. Tá. Não foi direto, né? Tem um intervalo aí. Isso. Como é que é chegar num local desse que é inóspito, né? Pelo menos o que a gente vê, lógico, tudo que a gente vê é pela televisão, né? Não tem nenhum afegão lá filmando pra gente, fazendo aquele... o Afeganistão visto de cima, não tem isso. Como é que é chegar num local tão inóspito? Nós temos Cabul ali, que é mais cosmopolita, correta a informação? Isso, é muito mais avançado, super mais avançado. Mas aí é uma fala sua que eu ouvi também, tem as questões ali mais interioranas. Como é que é chegar num local onde o povo não conhece e não se reconhece como povo? Como é que é trabalhar sobre essa perspectiva de tribos? Nós tivemos que fazer uma educação muito maior do que nós imaginávamos, né? A gente pensou que talvez fosse ensinar as pessoas sobre Ocidente e Oriente. Mas tinha que fazer todo um sistema, e geralmente o Malik ou o Malek. Malik é o líder religioso, o Malek é o líder político de uma tribo, de um local. Isso eu estou dizendo tribos de 10, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, né? Então era assim, o que você convencer os dois, eles passam para o povo. Eu lembro, a influência desses dois são muito grande. E o povo obedece. Eles praticamente têm um fiozinho conectado com a população que todo mundo acredita no que eles acreditam, né? Eu lembro que eu tive uma missão que eu fui, era numa tribo bem distante, e eles queriam uma escola. Eles queriam ensinar as crianças. Eu pensei, caramba, agora a gente está conseguindo desenvolver a região, porque no momento que eles pedem escola, é um negócio legal. E aí descobri que é porque o irmão do Malik, do líder religioso, era professor. Aí eu vi uma cena assim, para mim ficou marcada, a única árvore no deserto, tava o irmão dele ensinando as crianças embaixo da árvore. Achei fantástica aquela imagem. E aí fomos lá, conseguimos orçamento, construímos uma escola com 10 salas de aula para eles, demorou uns 3 meses, tudo de areia, assim, argila, né? E conseguimos botar os quadros, carteiras, tudo. Aí, dali um mês, eu voltei, né? Fizemos a inauguração da escola, o diretor ia ser o irmão do Malik. E quando eu voltei, fomos direto na escola, tava cheio de cabrito. Virou tipo como é que chama? Curral. Onde guarda os cabritos, cavalo. Eu pensei, caramba, o que aconteceu aqui? Eu fui achar o Malik, ele falou, não, meu irmão morreu. Eu digo, meus pêsames e tal, e a escola, como é que fica? Dele agora vamos terminar a escola, né? Não tem jeito. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, ó. Escolhe umas 2, 3 pessoas da sua confiança
A gente manda para Cabu e eles aprendem a ler, escrever, estudar, e a gente manda eles de volta. Ele falou, não, ninguém sai da minha aldeia, ninguém sai daqui. Não vou deixar ninguém embora. Ele disse, não tem problema, Malik. Então eu trago um afegão lá de Cabu para cá e ensina quem o senhor quiser a ser professor. Não, ninguém vai ficar na minha aldeia. Então você me acha uma solução, Daniele, que ninguém pode sair, ninguém pode vir aqui. Aí batemos cabeça e tal, não teve solução. A escola acabou virando um estábulo de cabrito e vaca, porque a cabeça dele era muito fechada, né? Esse negócio de levar, aprender. Ele queria a escola pro irmão dele, mas o irmão morreu, acabou dando esse problema. Então é uma coisa assim, puxa, como é que você resolve isso? Não tem solução. Tem muitos problemas lá que não tem solução. O pessoal respeita o Ocidente, né? Eles podem não concordar, mas eles respeitam a visão do Ocidente ou não? Eu vi que antes de eu entrar na live aí, você estava comentando da questão que vocês não podem ensinar religião, que é proibido e tal, né? Tudo bem, mas o pessoal respeita o pensamento contraditório ou não? Na verdade, assim, vou ser bem sincero, eles não têm nem ideia o que é Ocidente e Oriente. Para eles não existe isso. O que eles pensam que tem é os muçulmanos e os não muçulmanos. Já começa bem mais embaixo. Quando você traz um mapa, eles nem acreditam em mapa. Quando eu falava, vocês estão perto do Paquistão e do Irã, eles olhavam assim, o que é isso? Eles moravam perto do Paquistão e do Irã, não sabiam onde era. Porque para eles é tudo, o mundo é aberto para eles, né? Então é muito difícil você ensinar isso, né? Ensinar geografia, ensinar cultura, né? Que nem eu conto em algumas histórias que eu presenciei um vilarejo matando uma mulher à pedrada, né? E não pude fazer nada porque eu não podia influenciar na cultura deles. A cultura deles permite você matar a mulher à pedrada porque ela olhou diferente para um outro homem. Então, eles fariam isso com, por exemplo, uma mulher de outro país lá? Aí não sei, eu não posso te responder que eu não sei. Eu acho que nenhuma mulher de outro país foi para essa região, não, só para Cabu, né? Por isso que você vê essas repórteres internacionais, elas não saem de Cabu. Cabu é um país completamente diferente do Afeganistão, sendo que é a capital. Agora estão saindo. Agora estão saindo. Então é muito vergonha, complicado. CNN, vergonha. Você como militar aí, né, não sei, e atuante, operacional inclusive, né? Como que você vê a expansão da China aí, né? Principalmente invadindo zonas exclusivamente econômicas, né, de outras nações, como da Índia, como das Filipinas, né? E inclusive criando bases militares, né, verdadeiros porta-aviões, ilhas, né, com aviões militares, né, enfim, enchendo de militares aí, em pontos totalmente estratégicos, né? Como você enxerga isso aí, a China, e como, se é que você pode me dizer, né, os americanos, principalmente a cúpula militar, enxerga essa situação aí? Então, aí é bem interessante isso, que eu tenho a minha opinião pessoal como civil, mas como ex-militar, inclusive conversando com majores, coronéis lá das Forças Armadas Americanas, trocando ideia, a gente sempre foi bom militar. A gente não tem opinião militar sobre isso. Porque quem toma a decisão é o secretário de Defesa e o presidente dos Estados Unidos. O que eles pensarem, nós agimos. Entendeu? Se a China é um desafio, nós vamos lá. Se o presidente e o secretário de Defesa estão tranquilos, nós estamos tranquilos, entendeu? Então, militarmente, essa é a visão. A gente é exatamente um G.I. Joe. O G.I. Joe aqui, para nós, é a pessoa que segue tudo que o líder mandar. Eu entrei na época do George Bush e saí na época do Obama. Para mim, tanto fazia. Se um mandava eu atacar a China e outro defender a China, eu ia fazer. Todo general ia fazer. Porque a gente a expressão bem portuguesa. Assim, o militar americano, aqui nos Estados Unidos, a gente é bem de obedecer ordem e não ter opinião própria. A opinião própria é muito perigosa. E é muito forte isso. Já vem daquele do treino básico, né? A gente não... O tanto que para você entrar na política como militar tem que ter terminado o teu contrato, né? Tu não pode nunca entrar nada político até você terminar o contrato. Porque uma vez eu estava na praia, levei uma insolação, para vocês terem uma ideia, um exemplo bem básico. Queimei meu ombro, tá bem ardido, e tinha um treinamento de escalar uma montanha. Eu falei pro meu sargento master, disse, cara, sargento, não vou poder ir porque meu ombro tá queimado. Dele, então tá, vai pra ala médica, pegar um creme, um negócio. Fui. Quando eu voltei, já me mandaram pra corte. Tem uma corte em todo o batalhão, né? Eu disse, por que o que aconteceu? Não, você ficou o material militar americano. Eu disse, mas o que eu danifiquei? O teu corpo.
Assim que você assinou o contrato militar, você pertence ao governo dos Estados Unidos e aos militares. Se você tomou uma insolação que prejudicou de você não participar de um treinamento, você é multado. Aí me multaram em $500 por eu ter levado uma insolação, por ter a irresponsabilidade de danificar o equipamento militar que era o meu corpo. O amigo comentou uma pouca percepção, ou quase nenhuma percepção na alternância aí de poder nos Estados Unidos, né? Se é o Bush, se é o Obama, se é o Trump ou o Biden, vocês obedecem ordens. Mas em alguma forma vocês conseguem perceber uma mudança de paradigma, alguma mudança de direção quanto ao avanço ou não do exército americano, dependendo de quem está no poder? E vocês com isso se preocupam em alguma medida ou não? Na verdade, assim, ó, o secretário de Defesa americano sempre é escolhido um ex-militar. Então, por isso, a gente, ou militar da reserva, ou algo assim. Por essa escolha passar pelo Senado americano, e a gente tem plena confiança que tem um grupo forte, que nunca vai deixar um secretário de Defesa ser um civil, a gente nunca se importa com quem vai ser o presidente. Não existe esse pensamento entre os militares americanos, se vai ser democrata ou republicano, não importa. Porque a gente sabe que o Senado é forte para manter sempre um militar ou ex-militar como secretário de Defesa. Sendo isso, né, os generais também têm um status de ministro, né, também nos Estados Unidos. Então a gente tem uma tranquilidade imensa sobre isso. E missão dada e missão cumprida. Se hoje a gente ataca o Afeganistão, amanhã a gente se abraça ao Talibã, quem manda é o presidente, o secretário de Defesa. Os Estados Unidos não têm preocupação com a China, sabe? A China é uma coisa que eu, no Brasil, estudando no primeiro grau no Brasil, já falava nos anos 80 que a China ia dominar o mundo logo, logo. Passou 30 anos, a China ainda não domina o mundo. Eu acho que está longe, né? Os maiores cérebros da China e milionários estão mudando para os Estados Unidos, estão estabelecendo a vida deles aqui. Então, eu acho que é uma conversa bem complicada, mais complexa, né? E eu acho que até a China tem outros interesses. Eu acho que o interesse da China no Talibã é o ópio. Porque o ópio dá para fazer muito remédio, inclusive a morfina, né? A morfina, remédios anestésicos, não é só a droga, mas... Então, eu acho que o interesse deles é nos minérios, no ópio. Os Estados Unidos não têm esse interesse porque eles não precisam daquilo, né? Mas a grande população da China faz eles querer abraçar tudo. Porque a economia afegã é baseada em fazendas. E 70% fazendeiros. Mas o solo é tão infértil que não vale a pena, nem pela agricultura, dominar o país. O país não tem muita coisa a oferecer. Então, eu acho que a China a China é a China. Eles sempre vão estar no meio, né? Eu me preocuparia muito mais com a Rússia do que com a China. Tanto que vocês já se preocuparam com a Rússia que o Rambo foi lá, né? O Daniele, a sua perspectiva enquanto cristão numa guerra, como é que você lidou com essa dualidade de realidades? É muito interessante isso. A gente tem um trabalho com o capelão muito forte. E quando a gente vai para a primeira missão, e ele veio falar, e até ele leu uma parte da Bíblia que diz, né, que eu falei assim, nós estamos aqui pecando, né? Fala nos 10 mandamentos, não matar. Ele falou, não, traduzir errado. É não assassinar, você não assassinou. Exato. Isso ele enfatiza muito com a gente. Então, é muito bacana o trabalho deles. Inclusive, ele falou assim para mim, eu nunca me esqueci. Ele disse o tanto que quando Jesus fez o primeiro milagre para um soldado, e ele nunca falou para o soldado, pare de ser soldado, pare de ser militar. Jamais falou isso, né? Então, para nós é muito tranquilo, porque o trabalho religioso do capelão é fundamental nos militares americanos. A primeira pessoa, né, que Deus falou que nem em Israel viu tanta fé, ele falou disso de um militar, né? E depois, o primeiro batizado com o Espírito Santo, que não era judeu, Cornélio, né? Então, você vê, um centurião e outro policial militar. Né? Então, é interessante, né? O primeiro batizado com o Espírito Santo, não judeu, foi um militar, né? E Jesus disse que não viu tanta fé, nem em Israel, de outro militar. Né? Pra você ver como é que a vida de militar é difícil desde aquela época, irmão. Daniele, quando você chegou no Afeganistão e viu ali mulheres sendo apedrejadas, mulheres tendo seus narizes cortados, adiantou você cantar Imagine ou distribuir flores para os terroristas? Eu sempre sou do bom coração. Eu acho que a gente fez um trabalho bom para a população. O povo afegão ele é muito frágil. Ele tem uma fragilidade na alma, no coração muito grande. Ele se sente como é que eu vou falar assim, o pior do pior do pior do pior do pior do mundo. Ele sente o cara mais coitado do mundo. Então, para você levantar a moral, é isso que eu estava falando com alguns colegas que foram para a guerra comigo, como que a gente poderia ter ensinado autoestima? Como que a gente teria ensinado a coragem para alguém? A gente nunca foi treinado para isso.
A gente foi treinado para chegar lá e treinar o exército afegão e a polícia afegã. A tiro, estratégia, tática, mapeamento, defesa, ataque, mas a gente nunca parou para treinar eles com autoestima, com coragem. Talvez não tenha nem como treinar essas coisas, né? Então o histórico deles é muito de coitados, né? Eu não acredito que todos entraram no Talibã. Eu acredito que quem entra no Talibã são jovens. O perfil que nós tínhamos eram jovens de 17 a 20 anos, com os hormônios à flor da pele. Para eles, lá não tem essa de você conquistar uma mulher, você tem que comprar uma mulher. Pode mudar a cultura, não pode mudar a cultura. Então por isso que eu digo, o pessoal me pergunta se eu me frustrei com o que aconteceu agora. Não, eu me frustrei. No meu 4º mês no Afeganistão, eu já estava frustrado, né? Porque não tem o que fazer. As pessoas iam sim virar terrorista por questão de ter uma posição na sociedade, né? Ou então ter um dinheiro para comprar uma esposa. Essa questão, quando eu digo, né, cantar Imagine, porque as pessoas acham que quando você empreende uma frente dessa, levando um poderoso exército, que é o exército americano, sem contar as outras forças dos outros países, acha que é chegar lá e cantar musiquinha, fazer ciranda, cirandia. Existe todo um trabalho braçal de infraestrutura. E aí você foi muito feliz, mas a situação era muito infeliz, de no seu 4º mês perceber que você estava tratando ali de uma questão histórica e milenar, né? Porque é um povo que está ali desde sempre, né? Eu sempre cito a história que quando eu estava numa reunião com o governador de um estado do sul, era um governador recém-eleito, a gente estava ajudando ele a estabelecer. Eu disse assim, governador, tu precisa ter um secretário de saúde para cuidar das clínicas. Ele, sério? Olha, eu disse, não, eu pensava, nossa, o cara se elegeu governador e não sabe nem o que fazer, né? Só porque ele era popular. Então já começou ali. Eu pensei, caramba, como é que você ensina um governador a montar um governo, né? Eu não tinha noções disso. E aí eu tive que fazer conforme eu tinha conhecimento do Brasil, dos Estados Unidos, né? E outra coisa, aí quando chegou um pessoal de Kandahar, uns alemães de Kandahar, falaram que tinha um terceirizado, uma empresa de um afegão, porque nós sempre contratávamos a empresa do afegão, para fazer com que a economia local ficasse forte, né? E nós queríamos construir uma estrada, fora, que fosse do Irã até Kandahar. E a gente conseguiu esse cara, falaram, ó, esse cara é bom. Aí eu levei pro governador, ó, fulano de tal, o nome dele é tal, da família é tal, tem toda uma descrição que faz dele, falou assim, não, esse cara não entra no meu estado. Eu falei, mas como assim, governador? O cara é o único cara que a gente confia que vai dar para construir asfalto e não vai ter bomba escondida pelo Talibã. Dele, não, esse cara, eu disse, posso saber o motivo, governador? Dele, esse cara, há uns 400 anos atrás, o parente dele brigou com o meu parente. Então, a gente não se fala, as duas famílias não podem fazer negócio. Eu falei 40, eu pensei que eu não entendi direito, né? Eu falei 40? Ele, não, 400. Aí eu fiz o número 40, ele foi lá e fez 400 anos. Ele disse assim, Alex, eu sei o que aconteceu na minha família há 1000 anos. Todo o povo daqui... O povo rancoroso, hein? Então, como que tu muda isso? É uma cultura milenar, né? Os caras lembram de uma coisa... Nossa! Então, assim, eu pensei, caramba, o que eu vou fazer? Eu não pude construir a estrada, porque era a única pessoa que nós confiávamos na época, e o governador não aceitou. Então, tinha muito assim, como é que é, da murra em ponta de faca, né? Porque exatamente. não adiantava as coisas, não adiantava. Eu tenho visto, Daniele, que o senhor está fazendo uma maratona, né? Está factual, você precisa responder, e você hoje é um farol, né? Alguém um brasileiro que esteve lá no centro nervoso do Afeganistão. A temática da live foi uma provocação. Os Estados Unidos ainda é um farol de liberdade, ele é um marco, né? O marco é aquilo que começa, o monumento é aquilo que está estático. Ele, apesar de todas essas turbulências políticas, ainda nós podemos confiar nos Estados Unidos como farol de liberdade? Eu acredito sim, porque o poder do presidente americano ele é muito menor do que vocês imaginam, né? O tanto que quem manda realmente nos Estados Unidos é o Congresso e o Senado. Porque tudo aquilo que, desde George Bush, pai, filho, Obama, tudo que eles quiserem, se vocês fazer uma análise histórica dos Estados Unidos, nada mudou muito. E o país não vai mudar, não tem uma mudança brusca. Por quê? Porque os estados são muito independentes, o Congresso e o Senado têm uma força muito grande. Então, se houver, eu acho assim, ó, se o Talibã fosse burro e atirasse num americano agora, aí o Biden vai virar o maior herói das guerras do mundo, porque ele vai descer o pau e volta todo mundo lá. O que os Estados Unidos não tem hoje é um motivo. Os Estados Unidos não tem um motivo para dizer assim, eu vou lá invadir. Porque não está afetando os Estados Unidos. O que a opinião pública americana queria é que saísse de lá, porque eles falavam, pô, o Afeganistão não muda nada para nós.
Então, tá bom, vai tirar de lá até o momento que acontecer algum ataque terrorista, aí pode ser que mude, né? Mas nesse momento atual, eu acho que os Estados Unidos estão olhando para o umbigo deles, o resto dos países saindo de lá estão olhando para o umbigo deles. O Covid tirou muita verba orçamentária das defesas. Eu entendo muito esse lado orçamentário, que caiu para todos os militares do mundo, né? Então ninguém teria um dinheiro para bancar uma guerra hoje. Então vai ter que deixar e ver o que vai acontecer. Assim, a gente entende que em algum momento os Estados Unidos tinham que sair. A questão, já vou passar para o Ali aqui fazer a pergunta dele, a questão é a forma, né? Quem sou eu para criticar os Estados Unidos? Mas pareceu um pouco atabalhoada e pareceu que os Estados Unidos estava fugindo, né? E pelo amor de Deus, né? Acima de tudo, eu particularmente tenho profunda admiração por todos os valores americanos. Na minha visão, faltou um planejamento nessa retirada. Qual que é a tua visão com relação ao que aconteceu lá em Cabul? A minha visão é assim, ó, em 2017, 2018, nós tínhamos a solução perfeita. Mas, novamente, né, a opinião pública, o Congresso e o Senado reprovaram a solução perfeita. A solução perfeita era a mesma que foi feita no Japão e na Alemanha, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Estabeleceu uma base militar fixa, militar americana lá, teria que estabelecer duas. Já que nós tínhamos já Camp Leatherneck, no sul do Afeganistão, estabelece uma base fixa, com orçamento para 20 anos. Aí em Cabul, ali na região, talvez até em Bagram, estabelece uma segunda base militar. Treinamento de deserto, treinamento de artilharia, daria para fazer muita coisa útil, né? Só que o Congresso, o Senado e a opinião pública foram contra e derrotaram a emenda que abria um orçamento para duas militares fixas. Se nós abríssemos duas militares fixas no Afeganistão, nós íamos andar lado a lado, mão a mão, com o soldado afegão defendendo o país. E o Talibã jamais se ousaria atacar ninguém, sabendo que a nossa presença estava lá, como acontece no Japão. Hoje nós temos base na Coreia, no Japão, na Alemanha. Todos os lugares que os Estados Unidos teve numa guerra, ele montou uma base. Então, esse seria a solução perfeita. Só que nem eu digo, os métodos burocráticos não permitiram, que a opinião pública, o Congresso e o Senado reprovaram. Porque na cabeça deles, não, o Talibã acabou, morreu, desapareceu. Né? Então, essa para mim era a melhor solução. Foi reprovado, então agora, deixa eles. Eu acho assim, ó, nós temos tudo que tinha que fazer, treinamos, demos o equipamento, não soubemos ensinar o patriotismo ao afegão, não soubemos ensinar autoestima e coragem. Então, mas talvez não fosse uma falha nossa, porque faz parte do caráter das pessoas que estavam lá, né? Então seria isso, eu acho que agora é deixar. Quem sabe o povo afegão acorda, tem o filho do Massoud lá do norte, que quer surgir como uma liderança anti-Talibã. Vamos ver qual é a dele, né? A gente tem que esperar um pouquinho, ver se ele não é apenas um oportunista para ganhar dinheiro e armamento do Ocidente, que eu também me preocupa que isso aconteça. E acho que a gente tem que esperar ver. A solução foi dada e foi reprovada. É isso que eu digo. Eu quero só deixar aqui clara a nossa audiência que esse cidadão brasileiro aqui, que hoje é um herói americano, né? Onde vai é reconhecido, é aplaudido, é reverenciado, coisa que nós não temos aqui no nosso país, a nossa capacidade de reconhecer os nossos heróis, de aplaudir e reverenciar nossos heróis, ela é tão profunda quanto a nossa memória dos políticos corruptos que a gente elege. Então, esse cidadão aqui, que é um fuzileiro naval, em 2010, entrou em contato com o governo brasileiro, estou parafraseando ele, para avisar que havia um interesse terrorista no Brasil, e parece que ele não foi respondido. Eu queria que você pudesse, se puder, passar aqui, en passant, como foi isso. Foi bem interessante, foi no final de 2010, quando viram meus dados militares que eu falava português, lia português, e me levaram para essa pequena missão para ver quando eu cheguei nesse compound. Compound é tipo uma pequena base militar do Talibã, né? Eles já estavam empilhando os corpos, já tinha sido uma missão vencida, e quando me levaram na área de tipo um escritório, tinha várias fotos, documentos, mapeamento sobre a procissão de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, né? Tinha assim, quantas bombas precisava, quanto de material precisava, onde conseguir. Era um estudo, uma célula terrorista estudando um ataque no Brasil. Por quê? O Brasil tem muito católico evangélico. É um lugar perfeito para um grupo igual o Talibã explodir uma bomba para chamar atenção no mundo, né? E aí, na época, eu entrei em contato com o governo brasileiro da época e tal, e falaram, não, vamos passar o recado, pode deixar. O meu trabalho eu fiz, né? Eu não podia ficar ligando 10 vezes para pedir nada demais. Mas eu passei para eles, passei os dados, passei o nome de quem estava na missão e morreu o assunto, eu até estranhei. Eu até fiquei esperando, olhando na imprensa, ver se alguém ia falar alguma coisa. De repente o Brasil ia tentar entrar na OTAN, colaborar mais com os militares do mundo, mas nada aconteceu, infelizmente, né?
É uma pena. Eu queria tanto falar contigo sobre a tua visão do Brasil aí fora, como é que você pensa o exército brasileiro, qual a sua visão, mas o nosso horário está apertado, eu também não quero ser deselegante contigo e te agradecendo em antecipado a sua generosidade e o teu carinho conosco. Portal das Armas, muito obrigado a você por estar aqui conosco. Alexandre, Daniele, muito obrigado, que Deus o abençoe. O Parlatório Livre e a rádio Vida Melhor FM, fica muito feliz em ter podido ter esse papo aqui, e só quero dar um recado a vocês dois. Lembre-se que Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Suas considerações finais, Daniele. Não, agradecer vocês, estou dizendo que eu estou sempre aberto, de repente volto outras vezes aí, vários assuntos para serem falados. Eu estive em 38 países fazendo várias missões, a gente pode falar um programa cada país, mas ano que vem eu vou estar lançando o livro e de repente a gente volta aqui, mandar uma cópia para ti e vamos ver, eu quero, porque quando eu fui pesquisar em português sobre o Afeganistão antes de ir para a guerra, eu achei muita pouca biografia, né? Muito pouco brasileiro que esteve presente por mais de 5 meses no Afeganistão. Então, acho que vai ser uma obra de biografia muito importante, bibliográfica, para que futuramente, 30, 50, 100 anos, tenha estudo sobre isso. Eu acredito que não vai faltar o editor querendo conversar contigo e, quem sabe, uma série, né? Sobre Alexandre Daniele, o brasileiro que se tornou um herói americano. Deus abençoe vocês, forte abraço, obrigado pela sua audiência e depois a gente volta. Valeu. Abraço, gente.